Bem, quando você está no plano cartesiano, no plano cartesiano, você tem dois pontos, um ponto P e coordenadas P2, a distância teria P2, tá? E o ponto 1 P com coordenadas P2, com coordenadas P1 e ambos explicitados na necessária, ambos sendo a mesma unidade, nos dois eixos coordenados no eixo da abscissa e no eixo da volta. A distância entre P1 e P2, a distância entre os pontos 1 e B, tá? É a raiz quadrada, P do quadrado, da soma dos quadrados da diferença das coordenadas. Isso aqui é P. O 1 menos P1 ao quadrado, que é essa distância aqui, mais o 2 menos P2, que é essa distância aqui. Tá? Então, isso é a distância do ponto B ao ponto ou do ponto C ao ponto B. Tá? E é a distância do ponto I ao ponto B. Certo? Entendido? Vale a pena falar na norma de um vetor, tá? A norma de um vetor tem x tem 1 igual a 1 menos 2, a norma de 1, tá? A norma de 1 é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais um 2 ao quadrado. Portanto, se a norma de 1 é isso, a norma de 1 é a distância do 1 até onde? Até a origem. Tá? Tem a origem aqui. A distância de 1 até a origem é a norma de 1. E aí, deste modo, tá? A norma, né? A norma de 1 menos B, vetor 1 menos B, que é o vetor 1 menos B, é o vetor, tá? Isso é a norma, isso é a norma do vetor 1 menos B1,
2 menos 2. Então, por aqui, isso vai ser a distância de 1. Tá? Ok? Entendido? Certo. E aí tem um conceito, você no cálculo 3, você já está no cálculo 3, já viu isso agora, né? No cálculo 3, já viu isso na álgebra linear vetorial, tá? São fatos que eu estou só recordando. E tem outra definição, que é a seguinte: dado que dá P igual a P1, P2, dado C igual a P, P2, vector assim a R2, e é positivo, tá? O disco de centro P e raio R positivo, e aí eu estava esquecendo aqui, mas eu acho que estava pegando, tá? O disco de centro P e raio positivo, e raio R positivo, é um conjunto denotado por B, RB, o disco aberto, o disco aberto de centro P e raio R positivo é o conjunto denotado por BRP, ó, sim, ó, BRP, e dado por quem é BRP, tá? O disco, eu vou indicar, é disco D, mas eu vou indicar com a letra B, tá certo? B. É por definição o conjunto formado por cada ponto X do R2 por cada ponto X pertencente ao R2, tal que a distância de X a P é menor que R. A distância de X a P é menor do que R. Então, geometricamente, é um disco de fato, tá? Porque você tem aqui o eixo, né? Vou colocar aqui, tá? Sistema de coordenadas cartesianas, tá bom? O R2. Aí você tem o P, digamos aqui, com coordenadas P1, P2. E de fato você tem o disco aberto, que são os pontos do R2
que estão a distância de P menor que R, tá? Então você tem um disco aqui aberto. Ó, aberto porque esse disco, esse conjunto, ele não contém o seu Bohr. Vocês entendem aqui? Tá? Menor, porque é disco aberto. Por isso é que eu estou usando a palavra, ó, aberto. Tá? Um disco aberto. Você não entra, só entra o que está no interior. Você tem daqui para cá um raio R, ó, daqui para cá, né? Eu quero. Ó. Eu disse raio R. A distância de x a P é R quando o x está no bordo do disco. Eu só quero os pontos x que estão aqui no meio, ó, aqui dentro. E é claro que esse disco contém o P, claro, né? Porque a distância de P a P é zero, portanto menor do que R. Tá? Então isso é o disco aberto, esse vermelho é o disco aberto. Se fosse o disco fechado, era assim, é assim a notação, ó. O disco fechado é essa a notação. A notação é B, R, colchete, P. Intervalo fechado, disco fechado. Intervalo aberto, disco aberto. Lá na reta você tem o disco de centro P e raio R. É um intervalo aberto centrado em P e de raio R. Tá? Na reta. Mas aqui eu estou no plano. Então, BRP, por definição, é isso aqui, ó. É o conjunto formado por cada ponto x do R2, tal que a distância de x a P, agora eu vou, me permite escrever desse jeito, que a norma de x menos P é menor que ou igual a R. Não esqueça, né? A distância, não esqueça que a distância de x a P, a distância de x a P, quem é? É a norma de x menos P. Está aqui. Está feito aqui. Ok? Então você tem esse disco, o disco aberto. Essa definição nas notas. Tá tudo nas notas. E está bem mais extenso. Está bem mais extenso, tá? Tem uma discussão mais profunda lá. E aí vem uma definição. Isso aqui também é definição, claro, né? Mas aqui eu coloco mais pompa, né? Definição. Tá? Sejam ômega, sejam ômega, um subconjunto de R2 e P, um ponto em R2. Tem R2. Nós dizemos que P é ponto interior de ômega, é ponto interior de ômega quando existe um R positivo, tal que a bola aberta de centro P, tal que a bola aberta, o disco aberto, eu falo bola que eu estou pensando sempre no RM, tá? O disco aberto de centro P e raio R está todo contido em ômega. Então, para um ponto C interior a um conjunto,
deve existir, tá, um ponto, é dito interior a um subconjunto de ômega, quando existe um disco aberto de raio, né, de raio R positivo, nele centrado, tal que esse disco está todo em ômega. Então veja só para você que um exemplo, ó, exemplo, tá? Exemplo. É importante vocês entenderem isso. Sistema de coordenadas cartesianas. Aqui dentro pegue esse retângulo, ó. Pegue, digamos aqui, o 1, aqui o 2, e pegue esse retângulo. O retângulo, esse retângulo aqui todinho, incluindo o seu bordo. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de P1, R é o retângulo, tá? R é o retângulo. R é o retângulo. Quem é R, por definição? É o intervalo 0,2 fechado, cartesiano com o intervalo 0,1 fechado. Entenderam isso aqui? Tá? É esse retângulo. Esse ponto P1 bem aqui, ele é interior a esse retângulo. Por quê? Porque eu consigo, né? Esse que eu desenhei aqui. Por quê? Porque existe uma bola, existe um disco aberto de raio R positivo, centrado nesse ponto, contido nesse retângulo. Então, chamar o retângulo de ômega, à luz do que eu fiz, e você vê que P1 é o quê? É interior a quem? A ômega. Agora, se você pega a origem do sistema de coordenadas cartesianas, a origem pertence a ômega. A origem pertence a ômega, não pertence? Mas é interior? Você consegue algum disco de raio R positivo centrado na origem, de modo que esse disco esteja contido em ômega? Ômega é o retângulo, você consegue? Claro que não. Qualquer disco aberto de raio R positivo, centrado na origem, não está contido em ômega. Então a origem, embora pertença a ômega, a origem não é interior a ômega, não é ponto interior de ômega. A origem O, não é ponto o quê? Interior de ômega. Está tentando fazer esses retângulos, porque cada um fosse uma equação. Como é? A gente está vendo, por exemplo, essa região de pontos, porque é como se fosse um polígono formado por cruzamento dos polígonos. Não, é esse produto cartesiano aqui. O ômega é esse retângulo, é o produto cartesiano do intervalo 0,2 fechado pelo intervalo 0,1 fechado. A definição está aqui. Então, se eu pegar esse ponto bem aqui, esse ponto é interior, mas a origem não é interior. Tá? Pronto, encerra, começa outro.